Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre se crente pode fazer churrasco na Semana Santa. Bom, a primeira resposta que eu tenho para dar para você é que você pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Por causa da fragilidade de algumas pessoas, por causa do escândalo que isso geraria algumas pessoas por pensarem que aquilo está errado. Então você não deve fazer por esse motivo, para não gerar escândalo a pessoas com esse tipo de crença, digamos assim, que faz comer carne na Semana Santa é algo pecaminoso ou coisa parecida. Então você pode, mas não deve. Mas as origens desse costume não são origens bíblicas. A Bíblia não proíbe você de comer carne na Semana Santa, nem existe na Bíblia determinação de uma Semana Santa. O que você encontra na Bíblia é a Páscoa relativa aos judeus, né? Ou seja, a libertação do judeu do cativeiro egípcio. Então a Páscoa foi instituída para ser celebrada por judeus. E quando Jesus institui a ceia, né, com os discípulos, ele usa o pão e o vinho, ou suco de uva mais puro naquela época. E Jesus institui ali como substituição a Páscoa dos judeus. Ou seja, nós não temos mais a Páscoa dos judeus. Nós temos a ceia do Senhor, que seja, uma celebração em que comemos o pão e bebemos o vinho, lembrando do corpo e do sangue de Jesus que foi mortificado na cruz do Calvário. É isso que significa, certo? Foi mortificado, até melhor dizendo, foi morto mesmo, espezinhado, humilhado na cruz do Calvário. Por isso nós lembramos através do pão e do vinho a cada vez que celebramos a ceia do Senhor em nossas igrejas evangélicas e não somente na celebração da Páscoa, que é um calendário mais secular, digamos assim, né? Mas é interessante que esse costume, segundo alguns, começou exatamente por causa do carnaval, lá na Idade Média, onde as pessoas faziam muitas orgias, né? Comiam carne e essa carne dava energia para fazer determinadas práticas erradas, né? Você já conhece muito bem o que é carnaval. Daí vem o Festival da Carne, até porque não só porque deixava a carne extravasar, como também comiam muita carne para possuir energia para fazer aquelas coisas erradas. E é interessante que, segundo esses que defendem uma visão legalista de que não se pode comer carne, eles usam jejum para reprimir a concupiscência. Ou seja, o jejum da sexta-feira da paixão, ele é feito para reprimir a concupiscência. Entretanto, o jejum é simplesmente uma forma carnal também de reprimir a concupiscência. Você reprime a carne pela carne e você não reprime a carne pelo espírito. Você não domina o espírito pelo espírito. Acaba dominando o espírito através da carne, do jejum. Então é importante que a gente entenda que o que deve nos dominar é o espírito. Não deve ser somente nos períodos de festividade, deve ser o tempo todo. Por exemplo, esses sujeitos que querem fazer um tipo de aristotelismo cristão, né, já fazem há muitos anos, e inclusive querem empurrar os evangélicos para seguirem Aristóteles e a filosofia, e não a Jesus Cristo, não a Bíblia Sagrada, relegam a Bíblia Sagrada a quinto plano, ao invés de colocá-la em primeiro lugar, colocam a filosofia em primeiro lugar. Esses sujeitos, eles têm um ponto de vista de levar tradições que são antigas e vão passando elas simplesmente porque são tradições. E elas se tornam boas simplesmente porque são tradições. E não porque elas tenham algo que seja valoroso realmente nelas. Por exemplo, esse exemplo propriamente dito, ele é altamente inócuo, né? Você comer ou não comer carne na Semana Santa, a não ser que você tenha culpa de comer carne nessa época. Se você tem culpa de comer carne nessa época, obviamente será ruim para você. Mas se você não sente culpa, não haverá problema nenhum, segundo a Bíblia Sagrada. É interessante dizer que isso é uma obrigação para esses cristãos que são aristotélicos, que servem a filosofia mais do que a Bíblia, né? E é uma obrigação e ela foi decretada por lei de Papa, e não está na Bíblia isso. A Bíblia não orienta isso.
decretada pelo Papa Inocente III e Alexandre VII. Inclusive, Inocente III disse que era um pecado grave comer carne, né? E interessante que os aristotélicos falam palavrão à torta e à direita o ano inteiro e não se preocupam com isso. Xingam todo mundo, humilham as pessoas e acham que isso é bom, isso não tem nada a ver, isso é justo ainda, isso é verdadeiro, né? Mas agora comer carne na Semana Santa para eles é um pecado mortal, né? Diz o Alexandre VII, ainda disse que era anátema, ou seja, era amaldiçoado, excomungado de toda a igreja que comesse carne. Quer dizer, um negócio meio sem sentido, mas se é assim, para não escandalizar aqueles que não comem, não coma, mas que, em tese, você pode até fazer um churrasco na Sexta-feira Santa, você pode, porque não vai ofender a Deus em nada. Isso simplesmente vai ofender as regras de uma organização aristotélica, filosófica, e que está preocupada mais com o helenismo cristão do que propriamente com a Bíblia Sagrada. Esse tipo de ideia é uma ideia helenista, tá? É um helenismo cristão. Assim como tinha no período do Novo Testamento, você vai encontrar vários sujeitos que tentavam converter os cristãos gentios ao judaísmo, e esses eram chamados de judaizantes, e esses judaizantes foram combatidos por Paulo, especialmente. Hoje nós temos os helenistas cristãos que querem transformar o cristianismo em uma seita helênica, pois essa igreja, que é a igreja aristotélica, é uma igreja helênica, ela não é uma igreja cristã, propriamente dita, porque a igreja cristã se baseia nas escrituras, ou seja, você tem uma igreja helênica, ou seja, grega, né, que segue os padrões gregos e romanos, e tem a igreja que se baseia nas sagradas escrituras, ou seja, na Bíblia Sagrada. Nós nos baseamos nisso aqui, e não em filosofia ou coisa desse tempo. Bom, para entender isso, continuando, se você tem uma obrigação, você vai se sentir às vezes, digamos, que constrangido, né? É obrigação você não comer carne. Mas será que isso tem base na Bíblia? Hoje você já disse que a Bíblia não orienta isso, né? Não orienta isso. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Em Colossenses 2:8 nós lemos o seguinte: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, os papas, os sujeitos que decretaram essas leis, eles decretaram isso para que você obedeça, para que você seja submisso a eles, aos rudimentos helênicos e não os rudimentos escriturísticos, certo? Então, se você quer seguir a igreja helênica, isso é uma vontade sua, você pode seguir, ninguém vai te proibir. Mas se você é um evangélico, por que você vai deixar de comer carne? Se isso é um ensinamento helênico e não propriamente um ensinamento evangélico, um ensinamento escriturístico, melhor dizendo, né? Na Bíblia você não encontra essa proibição. Agora, quanto a você mortificar a carne, não comendo carne para que não cometa pecado, isso não faz muito sentido também. Porque é importante que você tenha o seu corpo bem treinado. Inclusive, Paulo diz isso, né? Que você deve treinar bastante o seu corpo, né? E isso ele faz como uma figura da espiritualidade. Ou seja, o seu espírito tem que ser mais forte que a sua carne. Se o seu espírito é mais forte que a sua carne, você não precisa propriamente de jejum. Quando você precisa de jejum, significa que você está dando vazão à carne. Está dando muita vazão à carne e você está recorrendo à própria carne para a carne mortificar a si mesma, quando é o espírito que, na verdade, deve dominar a carne. Então, eu te aconselho, ao invés de seguir por esse caminho de fazer jejuns para mortificar a carne, que se dedique à oração, à leitura da Bíblia, à pregação e outras coisas do gênero que vão realmente fazer com que você vença os pecados que a carne deixa à nossa disposição aí, mas que não devemos segui-los. É interessante ainda, podemos ver em Hebreus 12, 10:12, melhor dizendo, Hebreus 10:12, diz o seguinte, vamos começar pelo 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Ou seja, resumindo o que ele diz antes,
é que antes de Jesus Cristo, os sacerdotes faziam vários sacrifícios de animais para remir pecados, e remir o pecado só daquele sujeito que trazia o bode, e não de todos, né? Então o sacerdote, na Bíblia, é aquele cara que faz o sacrifício pelos outros, né? Só que eles faziam esses sacrifícios, mas não podiam nunca tirar pecados, não resolviam o problema. Aí o que ele continua dizendo? Mas este, ou seja, Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Ou seja, Jesus ofereceu um único. Você não pode oferecer um segundo sacrifício para Jesus pelos seus pecados. Você não pode oferecer um terceiro, um quarto. É impossível, porque Jesus ofereceu apenas um, e só um sacrifício. Então, esse sacrifício que Jesus ofereceu, você deve confiar nele e ter certeza que Jesus salvou a tua alma, que Jesus lavou a tua alma pelo único sacrifício dele, e não pelo sacrifício de deixar de comer carne em qualquer época do ano ou fazer jejum aqui ou acolá. Não é por causa disso. Não que você não possa fazer um jejum se você quiser, mas não um sacrifício por obrigação. Você não vai fazer um jejum por obrigação. Às vezes você faz um jejum exatamente porque você está tão concentrado em Deus que você esquece de comer. O jejum verdadeiro é isso, você deixar de comer porque você está se dedicando a Deus. Mas não aquele jejum que é mecânico, algo que você, o dia tal eu não posso comer. Isso não tem base bíblica. Porque Jesus fez um sacrifício só. Ao passo que algumas pessoas pensam que o sacrifício de Jesus é renovado toda vez que ocorre a ceia nos templos helenísticos, pagãos ali, romanos, né? Então, digamos que não é por aí. E eu gostaria de pensar que, eu vou repetir isso, se você faz um sacrifício na sexta-feira, né, você que é um helenista, né, que gosta de pregar a filosofia grega para as pessoas, dizendo que isso é cristianismo, eu gostaria que você pensasse no quanto você pode fazer de jejum de palavrão. Faça jejum de palavrão. Comece a falar sem dizer tanto palavrão. Ou se você fala palavrão um ano inteiro, aí vem sexta-feira faz jejum de carne. Qual é o sentido disso? Não faz o menor sentido, né? Então, por favor, não vamos cair na esparrela desses pregadores de um helenismo cristão. Cuidado com isso. Isso é muito perigoso. Continuando ainda em Hebreus, o apóstolo nos diz aqui: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, ou seja, a volta dele, né? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ou seja, os que são lavados pelo seu sangue, os que são salvos por Jesus. Por que as pessoas às vezes não têm certeza da salvação? Porque não conhecem o poder do sacrifício de Cristo. Acham que o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Se elas já acham que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, elas nunca vão ter certeza da salvação. Mas nós que somos evangélicos, nós acreditamos que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos salvar. Por isso temos certeza da salvação. Continuando ainda no versículo 15... E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescentas. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, para que você fazer penitência, né? Para que você fazer qualquer tipo de jejum que não seja simplesmente para se concentrar na palavra de Deus, né? Mas não faz sentido, porque não há nenhum tipo de perdão pelos pecados daqueles que pecam e depois guardam um dia no ano ou determinadas datas festivas para fazer suas digamos assim, seus sacrifícios, né? Seus jejuns ou coisa parecida. É importante que nós guardemos durante todo o ano, durante toda a nossa vida, durante todo o nosso viver, guardemos a santidade, vivamos em santidade perante Deus. Você vê pessoas que estão durante todo o ano trazendo maldade ao coração das pessoas, pregando um helenismo barato, como se fosse cristianismo, e vem dizer para você que depois você não pode comer carne. Qual é o sentido disso? Provavelmente alguém vai comentar aí xingando um monte de palavrão. Provavelmente um cara desses.
Você vê meus vídeos aí, tem uns caras desses que xingam vários palavrões quando eu falo disso. Por quê? Porque todo ano eles são assim. Todo ano aquilo que eles têm no coração é o que eles falam. Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, durante o ano inteiro você está com o coração cheio de coisas ruins, e quando chega numa época do ano você vem com essa história de que você não vai comer carne porque é a tua religião, não faz sentido, né? Cuidado com isso, por favor, preste atenção, siga o que a palavra de Deus diz, não siga as ideias mundanas, porque isso não vai levar você a lugar nenhum, mas a palavra de Deus levará você à verdadeira salvação e à certeza dessa verdadeira salvação em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Esse foi o vídeo de hoje em marcoteles.com.br.